Graça e a paz, irmãos, amém? Glória a Deus, mais um dia da nossa campanha, 15º dia. Esperar os irmãos entrarem aí para nós começarmos a nossa palavra. Sejam muito bem-vindos, a graça e a paz do Senhor. Já pegue aí a sua Bíblia, já abra a sua Bíblia aí no livro de Salmos. Vamos ler Salmo 91, amém? Deixa aberto aí, vamos ler todo esse Salmo. Não tem como nós falarmos de fé sem antes falarmos do Salmo 91. Faz parte daqueles que amam a presença do Senhor, que querem estar protegidos debaixo da sombra do Altíssimo. Amém? Então deixa a sua Bíblia aberta aí em Salmo 91, que nós estaremos lendo aí este Salmo, tá certo? Então aqueles irmãos que ainda não entraram, você aí tiver, já manda nos contar, já compartilha aí essa live, para você levar o evangelho àqueles a qual nós não temos ainda contato, mas você conhece, divulgue aí para os irmãos, amém? Os irmãos que estão aí, sejam muito bem-vindos a mais uma live, a graça e a paz a todos, amém? Hoje estamos no 15º dia, falta uma semaninha, tá acabando. Segura um pouco mais aí o seu jejum, permaneça aí por mais 6 dias, que nós estaremos aí ainda fazendo 6 dias de jejum. Aguenta aí que já está acabando, amém? Então, mais essa semana nós estaremos encerrando essa campanha, mas ainda tem muitas palavras ainda a ser ministradas, palavras boas que vai edificar a sua vida, amém? Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia em Salmo 91, aleluia, Salmo 91, verso 1. Nós vamos ler aí, a nossa palavra hoje está baseada nesse salmo, tá certo? Deixa ele aberto aí, se você tem a sua Bíblia aí de papel, não no celular apenas, mas se você tiver a sua Bíblia, deixa aí aberta, nós iremos aí falar a respeito desse salmo, amém? Salmo 91, ali verso 1, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará no terror noturno, nem seta que voa de dia, nem de peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Esse aqui é o Salmo 91, nós tivemos aí uma campanha de 21 dias falando aí sobre 21 dias debaixo das asas do Senhor, né? E falamos muito a respeito desse Salmo, mas não tem como nós falarmos de fé e não falarmos aqui a respeito desse Salmo, né? Porque as promessas do Senhor para nós são maravilhosas e nós podemos confiar na proteção do Senhor e a segurança que Ele tem para nós e que nós estaremos completamente seguros estando ali com Ele no esconderijo do Altíssimo, tá certo? Há promessas para você, como nós lemos aí no verso 12, 14, 15, 16, são promessas que Ele vai guardar a nossa vida. Então, Deus guardará você dessas coisas negativas que acontecem, amém? Com outros, te livrará da ação do inimigo, guardará a tua saúde, te aconchegará, então te abençoará, dará muitos anos, a longevidade é muitos anos de vida para você. Mas Deus, ele estabelece as suas promessas
condicionalmente. E é necessário cumprir a sua vontade para que nós possamos ali estar protegidos, tá certo? A morte, ela deveria ser apenas por velhice. Foi para isso que Deus nos criou, para que a morte viesse apenas pela idade, pela velhice. Mas se você come descontroladamente e possui maus hábitos em sua vida, com certeza você vai colher todos os males ali na sua vida. Portanto, meu amado, deixa Deus cumprir as promessas, ajude Ele a cumprir as promessas na sua vida. Então, seja mais regrado, tenha mais cuidado, ok? Não faça nada que vá vai impedir do propósito de Deus ser cumprido na sua vida. Então, há uma promessa, mas há uma condição. Nós devemos estar aptos para essa condição, devemos nos cuidar. Amém? Então, as pessoas, normalmente, o que elas querem? Elas só querem só as bênçãos do Senhor, querem ver as promessas, mas não enxergam uma beleza que há no princípio do Senhor quando nós aprendemos cada princípio, o tanto que nós somos abençoados, tá certo? Então, uma das coisas que mais causam angústia e as incontingências e os imprevistos da vida, aquilo que ninguém esperava acontecer e acontece, isso sim é o que traz mais angústia, traz mais medo, traz mais as incertezas na vida do homem, quando ele não controla nada. Então essas coisas que ele não pode controlar, geralmente é o que ele tem mais medo e o que ele fica atemorizado quando começam a acontecer algumas coisas, tá certo? Como uma crise, como nós estamos tendo aí, crise econômica, violência, acidentes, tudo isso é incontrolável, não tem como você controlar. Uma hora pode acontecer e você não tem que andar temeroso com isso, tá certo? Então, quando isso chega ao nosso conhecimento, nós percebemos o quê? Que o mundo ele é tão perigoso, meu amado, para nós andarmos, quanto a vida também ela é tão frágil. Mas nós podemos crer mesmo assim na promessa do Senhor para nós, porque somos seus filhos e nós podemos descansar à sombra do Onipotente, tá certo? Então existem alguns perigos que estão ao nosso derredor que Deus nos protege, como por exemplo, os perigos biológicos, a qual nós estamos hoje aí vivenciando, que é essa pandemia, tá certo? Quando o Salmo 91 aí diz no verso 3 aí, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele de fato ali está falando sobre pandemias, pestes contagiosas que se pega pelo ar ali. Então, nós estamos vivendo nisso, que uma pessoa que está num ambiente fechado, uma pessoa quando fala, partículas ficam ali naquele ar e a pessoa que está cadeiras à frente, ele pode ser contaminado, tudo isso aí são pestes perniciosas, ok? São pandemias. Existem muitas bactérias, não é apenas por causa desse novo vírus aí, mas existem muitas bactérias que você não enxerga, mas que está pelo ar. E se você, meu amado, andar todas as vezes pensando e preocupado com essas bactérias, você não vive, você não sai dentro de casa. Consegue entender? E nem dentro de casa você está protegido, porque para você estar protegido, você tem que viver dentro de um lugar onde nem ar ele entre. Porque todo ar que entra tem uma bactéria, tem vírus, meu amado. Então, se você viver todo o tempo medroso, temeroso, preso dentro de casa, com medo, você não vai viver. Porque todas essas coisas, meu amado, tem no ar. E nós somos livres porque o Senhor nos guarda, tá certo? Então, fique em paz. Você não imagina a quantidade de pessoas doentes, às vezes, que está ao redor da sua casa, ou quando você sai em algum lugar, quantas pessoas e quantas doenças elas têm. Mas mesmo assim, mesmo sem você saber, Deus ele te protege. Então, não ande temeroso, não tenha medo. Deixe o Senhor ele guardar a sua vida, pois os riscos biológicos acontecem, pode ter. Ok? Mas Deus ele vai te guardar. Os perigos do acaso também, nem seta que voa de dia, como ele diz aí no verso 5. O que são setas que voam de dia? São acidentes, meu amado, de trânsito, bala perdida, são acidentes aéreos, são coisas que podem acontecer inesperadamente. E ali Deus ele vai te guardar? Guarda, o Senhor sempre nos guarda, meu amado. Então os perigos do acaso estão aí, mas Deus ele também pode guardar a sua vida desses perigos do acaso, porque imagine se Deus ele fosse te mostrar quantas vezes ele livra você
aí, ou quantas vezes ele já te livrou de algum acidente, de alguma coisa inesperada. Mas a Bíblia promete que ele vai nos livrar de todo o mal, tá certo? Os perigos psicológicos, aliás, que acontecem. Quando aí o verso 5 diz, não te assustará do terror noturno, meu amado. Você sabe o que é perigos psicológicos? Quantas pessoas hoje vivem aí com síndrome do pânico? Quantas pessoas têm medo de sair de casa? Pessoas que vivem com fobias. Isso é um perigo psicológico, porque às vezes nem tem um risco, mas o psicológico dele traz uma doença, traz algo na vida dele que ele fica com medo, ele fica temeroso ali, tá certo? Então é horrível quando você tem um sonho, um pesadelo durante a noite. Então esse é o nome científico aí que eles dão para o pesadelo, são perigos psicológicos. Então, aquelas coisas monstruosas, sem pé e cabeça, que você sonha e você fica pensando, será que isso aqui é comigo? Será que Deus ele quer falar alguma coisa? Não pode ter um pesadelo que já acha que é o diabo, já acha que é alguma coisa que vai acontecer com você. Meu amado, fique em paz, respira, porque muitas pessoas aí estão ficando aí com síndrome do pânico, tá certo? Síndrome do pânico, medo de ataque de pessoas constantemente. Então, tem pessoas que têm medo de perder emprego, medo de ficar doente, medo de sofrer um infarto, medo de acidente, medo de raio, medo de água, medo de trovão, medo de avião, medo de elevador, de estar em lugar apertado, na multidão. Muitos medos, meu amado. O diabo ele pode colocar na sua mente e fazer você ser um prisioneiro. É uma infinidade de medos, tá certo? Que muitos não conseguem nem dormir direito com medo. Quase agora eu estava assistindo um filme ali que uma mulher, ela dormia, ela acordava no meio da noite todas as vezes para conferir se as trancas da porta estavam todas fechadas, e ela colocava até um vidro na maçaneta, porque se mexesse na porta o vidro caísse, ela ia acordar para ver que alguém tinha entrando. Medo de ser assaltado, medo de ladrão. Então é complicado você viver assim, porque assim a pessoa não dorme, ele não vive, ele não consegue viver sossegado. Ok? Então o Senhor, ele sempre vai nos dar paz, como a Elo, sempre achei na hora com a Elo, esse verso, né? Salmo 4, verso 8, que fala que em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro, meu amado. Então, o Senhor, ele quer que nós tenhamos paz e não medo, e não que nós não venhamos sair nem de casa com medo de alguma coisa acontecer conosco, tá certo? Então, Salmo 91 aí, o verso 15, ele diz que na minha angústia ele estará comigo. O Senhor vai estar conosco, tá certo? Existem também os perigos sociais, meu amado. Como assim os perigos sociais? Até uns anos atrás, a ONU ela fez um estudo que 5% da população mundial tem um distúrbio mental. Ou seja, entre 20 pessoas, uma é louca. Você consegue entender isso? Entre 20 pessoas, uma pessoa é doida. Que ela pode aí dar um surto, matar alguém, provocar um acidente. Então isso acontece? Acontece porque, meu amado, hoje existem muitos motoristas que bebem, que usam drogas. Então eles sempre andam, viajam, andam na rua embriagados, drogados, e tudo isso é um perigo, sim ou não? É um perigo. Pessoas que surtam, do nada é louco e bate um carro do outro, sai numa briga, tudo isso é perigos sociais que nós enfrentamos. Enchente, meu amado, violência, tudo isso. Então existem esses perigos, mas Deus também nos guarda, tá certo? Os perigos espirituais, meu amado, os perigos espirituais. Quando aí o verso 3 diz que pois ele te livrará do laço do passarinheiro. E aí o verso 6 ele diz, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Além de todos esses males, meu amado, nós ainda temos os perigos espirituais, que ali é o diabo e os seus demônios, a qual ele é traiçoeiro, ele é sutil, e não se pode subestimar o que o diabo ele pode fazer para acabar com a sua vida. Amém? Existem armadilhas que ele coloca, que ele lança setas inflamadas para levar o cristão ao pecado, ao erro. Então, através do quê? De pensamentos, circunstâncias, pessoas. Então, existe ainda os perigos espirituais, meu amado, que se você vacilar, o diabo ele vai te dar uma rasteira. E então Paulo ele fala, aquele que está em pé, vigie para que ele não venha a cair, meu amado. Por quê?
pode acontecer do diabo, sim, jogar uma seta, jogar uma armadilha para você cair diante desses perigos, tá certo? E quem pode nos livrar desses males? Somente o Senhor pode fazer isso, como diz o verso 10. Nenhum mal te sucederá e nenhuma praga chegará à tua tenda. Porque o Senhor, somente Ele pode nos livrar. Então você não tem nem a mínima ideia de quantas vezes o Senhor ele já te livrou, quantos livramentos você já passou durante o dia, durante a semana. Deus, ele te livra e você nem fica sabendo. Como eu costumo dizer, às vezes você vai para um lugar, você tem um horário para chegar lá e você chega atrasado, e ali você não entende porque você chega atrasado, alguma coisa te impede de chegar no horário. Eu nunca fico bravo, por quê? Porque pode ser que alguma coisa, Deus ele me livrou naquele momento. Então, eu nunca fico bravo, obviamente você vai ficar chateado naquele momento, mas depois você para pensar, talvez se eu chegasse aqui antes, alguma coisa teria acontecido ali de acidente, mas Deus ele me guardou, ele me livrou. Então, nos tempos hoje que nós estamos vivendo, meu amado, só de viver já é um milagre. Só de você acordar de manhã, sair na rua, você voltar, já é um milagre diante de todos esses perigos que nós falamos, tá certo? Então, as pessoas ficam todos os dias ali vendo, todos os dias acontecendo esses perigos ali, principalmente nos jornais sensacionalistas que sempre colocam ali um pouquinho mais, e eles aumentam um pouquinho mais. Então, todos os dias você vê esses perigos, mas nós devemos andar seguros, estar certos de que nós temos um Deus que nos guarda 24 horas por dia, tá certo? Então, neste mundo arriscado, só existe um lugar para proteção, e é no esconderijo do Altíssimo, meu amado. Então, debaixo da proteção do Senhor, amém? Então, diante dos riscos espirituais, pessoas ficam buscando aí sessões ali de libertação para tentar se livrar desses perigos ali espirituais. Então, tem vivido atemorizado pelos perigos da vida, angústia, vivem ali procurando um refúgio, uma fortaleza, e eles nunca encontram e vivem atemorizados, procuram muitos meios ali para estar protegidos, mas só existe um, coloque isso na sua mente, só existe um, e esse é o Senhor, amém? Segunda coisa que eu quero te dizer, meu amado, como eu posso descansar então debaixo da proteção do Onipotente, que é o Senhor que tem todo o poder, meu amado? Então, para viver num mundo tão turbulento, você precisa ter um esconderijo muito forte, tá certo? Então, mas não é apenas um esconderijo, mas nós temos que ter alguém que nos protege, que é muito poderoso. Então, se você quer estar protegido, primeiro, coloque o sangue de Jesus na porta do seu coração, se revista, se cubra com o sangue do Cordeiro. Então, os judeus tiveram ali o livramento de Deus ali no Egito por causa do sangue que estava ali na porta. E hoje nós temos livramento porque nós somos cobertos pelo sangue do Senhor. Então, o esconderijo do Altíssimo é o lugar onde você habita e tem o sangue de Jesus protegendo e guardando a sua vida. Então Apocalipse 12:11 diz: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, por causa do sangue do Cordeiro, meu amado, é o sangue de Jesus. Se cubra com o sangue de Cristo. Segunda coisa, viva no centro da vontade de Deus. Irmãos, minha esposa ela costuma dizer isso, amém? Qual é o melhor lugar de se viver? É um país tal? Não. É tal lugar, tal bairro, tal cidade, tal estado? Não. O melhor lugar para você viver é debaixo da vontade do Senhor, é no centro da vontade dele. Por quê, meu amado? Você pode ir, meu amado, para o deserto. Se o deserto é o centro da vontade de Deus para a sua vida, você pode ter certeza, lá você vai prosperar nesse deserto, porque você vai estar debaixo ali você vai estar, aliás, no centro da vontade do Senhor, você vai estar ali aonde Deus quer que você esteja. Então, meu amado, o centro da vontade de Deus é sempre o melhor lugar que nós podemos estar. Então, se você quer estar protegido, esteja no centro da vontade de Deus, meu amado. Eu costumo dizer que a vontade de Deus, ele é como algo que nos protege. Está aqui, ó, debaixo
aqui em cima de nós. Nós temos que estar aqui, ó. A partir do momento que eu decido ficar aqui, ó, eu já saio debaixo da vontade. Então, se eu saio do centro da vontade de Deus, meu amado, então eu não vou estar protegido. Então, se eu quero estar protegido, eu tenho que viver no centro da vontade dele, amém? Terceira coisa, seja submisso às autoridades delegadas, meu amado. Existem autoridades, amém? A Bíblia diz isso. Então nós devemos estar sujeitos, sermos submissos às autoridades, tá certo? Existe um lugar secreto sob as asas do Altíssimo, onde existe liberdade, provisão, proteção. Infelizmente, muitos cristãos não desfrutam deste lugar secreto de descanso, porque ao invés disso, eles buscam liberdade e segurança fora desse princípio. Esse lugar de liberdade não pode ser ali encontrado, a não ser debaixo da autoridade delegada do Senhor. Amém? Romanos 13, ali diz claramente, Romanos 13, capítulo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem por ele foram instituídas. Ou seja, o que está dizendo o verso 1 aqui? Meu amado, Deus criou toda a autoridade. Presidente, governador, senador, vereador, prefeito, o seu chefe na empresa, meu amado, o professor na escola, você consegue entender? Os seus pais, tudo isso, meu amado, é a autoridade de Deus, delegada, amém? Não apenas seus pais, mas existem os pais espirituais, que é aqueles que levam pessoas a Cristo, eles se tornam os pais espirituais, pastores, meu amado, são tudo autoridades que devem ser respeitadas, porque elas foram instituídas pelo Senhor. E o verso 2, ele diz, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Meu amado, aquele que resiste a uma autoridade, ele está cometendo um pecado chamado pecado de rebelião, a qual o Senhor ele trata um pecado de rebelião como um pecado de feitiçaria. Então você tem que tomar ciência, você tem que tomar cuidado, que se você está ali, você não recebe ordens, você não se submete à autoridade, à sua chefia, aqueles que estão acima de você, você está em rebeldia. E rebeldia, meu amado, não é característica do povo do Senhor, tá certo? Então alguns dizem, eu sou submisso a Deus, mas não aos homens. E se eu não concordar com eles? É justamente nesse ponto que as pessoas mais se embaraçam e ficam desprotegidas. Por quê? Não podemos separar submissão à autoridade de Deus e a submissão de fato à autoridade delegada de Deus. Não dá para você separar, meu amado. Consegue entender? Portanto, aquele que anela por liberdade e proteção, ele tem que estar em submissão, porque não dá para você se submeter a Deus e não às autoridades a qual ele delega. Então, como diz aí, uma certa vez uma pessoa disse, existe liberdade na submissão e escravidão na rebelião, meu amado. Então, tome cuidado. Amém? Quarta coisa, não transgrida as leis espirituais e as naturais, meu amado. No Velho Testamento, o povo ele se reunia para adorar a Deus no templo ali, na tenda da congregação ou na tenda da comunhão, ok? Quando o povo estava ali, eles eram a congregação de Israel, era a nação de Israel. Então, hoje, meu amado, nós quando estamos reunidos como igreja para adorar a Deus, nós somos o corpo de Cristo. Você sozinho na sua casa, você não é corpo. Mas quando você está com os irmãos reunidos, nós estamos sendo o corpo de Cristo. Tá certo? Então, Hebreus 10, 25 diz que não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Eu não entendo como pessoas ainda têm, como elas conseguem ficar sem ir para a igreja, sem congregar ao Senhor, meu amado. Porque Paulo, aqui o autor de Hebreus ele diz claramente, não deixe de congregar como é costume de alguns, mas antes faça admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Meu amado, o pastor Luiz está fazendo um ensinamento sobre Apocalipse, e ele mostra, meu amado, e ele diz claramente, os sinais estão aí, meu amado, da vinda do Senhor. Só não vê, só não enxerga aquele que está cego espiritualmente, meu amado. Então, se você nunca ouviu, então acabando essa live aqui, meu amado, às 8 horas,
Entra lá no YouTube, coloca aloiziosilva.tv e você vai ver lá os ensinamentos a respeito de Apocalipse. Então não está apenas falando para cristão, meu amado, é para todos nós, é fim dos tempos, meu amado. Você está esperando um chip ser implantado no seu corpo aí, como muitos diziam aí há muitos anos atrás, mas o chip já está na tua mão. Inclusive você deve estar aí agora assistindo a minha live pelo esse chip que está na sua mão, que é o seu celular, meu amado. O chip está aí. Você é rastreado em tudo que você faz aí através do seu celular. E você também faz questão de postar tudo que você faz aí hoje nas redes sociais. Você mesmo digamos, como é que eu posso dizer? Se auto-entrega, aí vai relatando o que você faz, meu amado. Porque tudo que você faz, você coloca na rede social, tudo que você faz, você escreve na rede social, tudo que você faz é pelo celular hoje, meu amado. Então tá aí na sua mão o chip. Que chip você está esperando? Um chip escrito 666 não vai ter não, meu amado. O chip está aí, ó, na tua mão. Então fique atento, os fins dos tempos estão aí. Todos os sinais que Jesus falou que procederiam já foram cumpridos. Ok? Mas a vinda do Senhor, quando ele vai vir às escuras, meu amado, não tem sinal. Ok? Ele vai vir como um ladrão, como a Bíblia diz. Ele vai vir como um ladrão. À noite, sem ninguém esperar, vai vir o arrebatamento. Não haverá nenhum sinal da primeira vinda de Cristo. Mas da segunda, sim, haverá alguns sinais. Mas na primeira vinda, a qual ele vai vir às cegas, meu amado, essa aí não tem nenhum sinal, tá certo? Então fique atento, meu amado. Esteja atento, porque você precisa estar ali congregando. Jesus virá buscar a sua igreja. Se você não faz parte de nenhuma igreja, ou se você está desviado de uma igreja, meu amado, você vai ficar. Você vai ficar se você não ficar esperto. Ok? Então esteja atento, meu amado. Todos os sinais estão acontecendo. Fique vigilante. Ok? Também nem é preciso discutir muito, meu amado, aí a inutilidade de um soldado aí quando ele luta sozinho. Tem como? Um soldado sozinho não vence uma guerra. Então por isso que você não tem que andar sozinho, você não tem que viver sozinho. Nenhum soldado vai para a guerra sozinho. Nós precisamos uns dos outros, tá certo? Quinta coisa, meu amado, se você quer estar protegido, confesse a palavra, ok? Declare a palavra. Declare como se fosse a última coisa que você fosse fazer, crendo naquilo ali como a sua vida. Amém? Para estarmos nesse esconderijo, está no verso 2 e 9. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em que confio, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Os versos ali, meu amado, falam que nos mandam falar, confessar, proclamar, declarar e principalmente abrir a boca, meu amado. Você precisa abrir a boca, concordar, porque concordar não é apenas crer lá dentro no seu coração, não, silenciosamente. Ninguém diz para outra pessoa que ama, ninguém fica sabendo que você ama alguém se você ficar com a sua boca fechada. Ok? Então quando você vai falar que ama, você abre a boca. Então a palavra do Senhor é assim. Não tem como você apenas crer e ficar silenciosamente ali no seu cantinho, não. Porque a sua fé, ela deve falar. Tá certo? Então você tem que abrir a boca para falar. O verso 9 ele diz, pois disseste, ou seja, você falou. Então é preciso falar. Deus não faz as coisas simplesmente porque cremos, meu amado, mas porque nós cremos e falamos. As coisas acontecem na sua vida quando você crê e você declara. Quando você crê e você professa a palavra. Amém? Não é falar qualquer coisa também, não. O poder está no falar em si. Não está ali. Não é no falar por falar. E sim em se falar a palavra de Deus. Então você não vai declarar coisas que a palavra não está ali declarando, ok? Então você não vai chegar todo dia, você vai começar a declarar, porque o Senhor diz que eu terei um carro. Não, Deus não fala que você vai ter um carro, porque na época não tinha carro, meu amado, a não ser carro de boi, ok? Então você vai declarar que você será próspero, amém? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor ele tem prosperidade para nós, que ele prosperará o nosso caminho, meu amado. Então, é isso que você tem que declarar, a palavra do Senhor, porque quando você declara a palavra ela tem poder, tá certo? Então, quando você confessa a verdade, essa confissão, ela tem poder sobre a sua vida. Então, quando eu pego o Salmo 91 e eu declaro aí, pois disseste, o Senhor, ele é o meu refúgio,
eu faço do Senhor, faço do Altíssimo a minha morada, isso é uma verdade, porque está escrito e eu estou declarando, crendo, e isso aqui se faz uma verdade. E essa verdade tem poder na minha vida, ok? Então você precisa declarar a verdade, a palavra de Deus sobre a sua vida. Então a verdade tem pelo menos 3 dimensões, amém? A primeira, ela é a doutrina, ou seja, aquilo que está escrito. Então a primeira dimensão aí da verdade, ela está escrito. Porque o diabo, meu amado, ele foi tentar Jesus, e Jesus, as 3 vezes, ele declarou, porque está escrito, ok? Então ele foi para o âmbito da doutrina, está escrito. E também, segundo, tem a fala da coerência entre o que eu falo e o que eu vivo. Então, se eu falo que eu acredito, mas a minha atitude não é de crer, então alguma coisa não está coerente. Então, o que eu declaro é aquilo que eu preciso praticar. Então, eu declaro que o Senhor é o meu refúgio. Então, eu tenho de fato ali que viver que o Senhor é o meu refúgio. Ok? Então, eu não posso ficar com medo de sair numa pandemia dessa se eu declaro que eu estou debaixo das asas do Senhor e o Senhor, ele me protege. E aí eu fico com medo de sair. Toda vez que eu vou sair, eu tenho que passar álcool gel na mão, eu não vou entrar ali tem 3 pessoas, não vou chegar perto porque eu tenho medo do corona. Não, meu amado, isso aí não tem nada a ver. Eu estou declarando algo e estou vivendo outra coisa. Eu estou vivendo com medo. Então, o que eu creio tem que, de fato, ter coerência com o que eu vivo. Tá certo? Se eu creio em Deus, que Deus me protege em qualquer situação, meu amado, eu posso pegar um ônibus lotado. Eu vou entrar no ônibus e se eu creio e eu viver essa verdade, meu amado, nenhum mal chegará à minha vida. Amém? Então, a terceira, a verdade é transparência, honestidade. É falar algo que de fato você crê. Não adianta você também falar algo na palavra que você não crê. Não adianta você falar que o sangue de Jesus te cobre se você não crê que o sangue de Jesus te cobre. Consegue entender? Então, tem que ter essa coerência. Então, é falar algo que de fato você acredita. Então, não apenas ficar repetindo frases de efeito. Tem muitos que gostam de frase de efeito. Eu não gosto de frase de efeito. Eu gosto de frase que é vivida. Eu creio, então de fato é algo que eu acredito. Amém? Então, é impossível acontecer qualquer mal àquele que pertence ao Senhor, meu amado. Na pior das hipóteses, o que as piores calamidades fazem é aproximar você do Senhor para receber o seu galardão, meu amado. Então, o pior das hipóteses, o que uma pandemia, o que uma crise faz? É aproximar as pessoas do Senhor. Então, se aproxima as pessoas do Senhor, meu amado, isso é a melhor coisa que pode acontecer. Amém? Então, não fique temeroso, não fique triste, não fique apavorado. O Senhor, ele está ao teu lado. Salmo 91 é o Salmo dos protegidos, meu amado. Declara isso todos os dias. Se você ainda vive com medo, se você ainda vive receoso, meu amado, declare, declare, declare. Não canse de declarar, não canse de profetizar, não canse de confessar a palavra do Senhor sobre a sua vida, porque Ele tem muito mais para você. Amém, meu amado? Glória a Deus. Essa foi mais uma palavra de hoje, uma breve reflexão aí de 30 minutos, para que você venha aí no final dessa live, ler novamente o Salmo 91, declarar o Salmo 91 sobre a sua vida, sobre a sua casa, e ali às 8 horas eu te convido a você assistir a live do pastor Aloysio. Ele também está no Instagram, é só você procurar Aloysio Silva no Instagram, você vai assistir ali a live dele falando a respeito, né, sobre o Apocalipse sem mistério, meu amado. Então está aí, só não vê quem não quer. Amém, meu amado? Então amanhã estaremos aqui novamente às 7 horas, trazendo mais uma ministração, uma palavra aí para falar ao seu coração. Amém? Fica na graça, fica na paz. Até amanhã, em nome de Jesus.